vídeo de hoje está cheio de dicas muito bacanas. Eu estou nesse lugar aqui incrível, que é um ateliê de decoração. E a gente vai conversar sobre cortinas. Um bate-papo muito legal com a Paula Martins, a sócia do ateliê, que vai falar um pouquinho pra gente dos tipos de cortinas, onde que são mais utilizadas, quais os modelos e muito mais. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e deixar o seu comentário. Gente, a gente tá aqui no bate-papo, né, Paula? Um pouquinho antes da gravação do vídeo. E tem tanta informação, tanta coisa boa pra falar pra vocês, que a gente resolveu dividir o vídeo em duas partes. Nós vamos falar primeiro das persianas, né, Paula? E depois nós vamos falar das cortinas em tecido. Então não percam esses vídeos. Gente, e aí como eu falei pra vocês, a gente tem muita informação sobre o assunto. Olha só quanta coisa que a gente tem pra falar, né, Paula? Quanta informação, quanta coisa que o mercado tem disponível pra gente utilizar. E aí a gente queria saber de você o que é mais usual, quais são os tipos de cortinas, quais são os tipos de persianas que a gente pode utilizar nos projetos. Então, Lilian, eu adorei você ter escolhido esse conteúdo para o seu canal, esse tema. E a gente viu aqui que realmente é um tema que as pessoas não conhecem muito, às vezes, né? O cliente, ele chega, ele conhece a persiana rolô, conhece a persiana romana, mas ele não sabe a diversidade que existe em tecidos ou em outros modelos até, que são modelos diferentes que eu vou mostrar para vocês. E é uma forma de esclarecer, das pessoas conhecerem, ver como que existem soluções diferentes no sentido tanto de proteção solar, no sentido de você controlar a luminosidade do ambiente, né? Porque as pessoas pensam muito em cortina, em blackout ou numa cortina para controlar essa questão da luminosidade, não deixar queimar um móvel, alguma coisa nesse sentido. Mas eu vou te mostrar que tem cortinas com propriedade acústica. Então, aquela casa que é num lugar muito barulhento, a cortina também ajuda a dar uma abafada no ambiente. Tem muita coisa legal pra gente conversar aqui. Na verdade, né, as pessoas têm que se atentar muito qual é a necessidade dela, né? Para qual ambiente que vai utilizar aquele tipo de cortina. Por isso que tem todas as informações, a disponibilidade no mercado, né? Isso é verdade. Aí eu vou começar te falando alguns modelos de persiana, né? Esse daqui é o mais básico de todos, que é a persiana de alumínio, é horizontal, é aquela que fica com as lâminas, né? Que é uma persiana que ela não veda completamente a luz, porque como são muitas lâminazinhas, acaba que a insolação passa, então fica um quarto com a penumbra, mas não fica aquele breu total. Algumas pessoas têm dificuldade de dormir e tudo mais por conta de luminosidade, então é uma persiana que não é muito indicada para quarto. Em compensação, ela é uma persiana muito legal para escritórios ou para cozinha ou para áreas molhadas, porque como ela é de alumínio, ela resiste bem à umidade do ar, ela é uma persiana fácil de limpeza, você consegue, né, fazer a limpeza com sabão neutro, fazer a higienização dela. Então, em áreas assim, uma cozinha gourmet, uma área de serviço, que é uma área que vai receber uma certa umidade, um escritório, você utiliza bem ela. E, gente, só para esclarecer aqui, eu utilizei esse tipo de cortina, né, aqui do ateliê, numa cozinha. E ficou super versátil, fácil de limpeza, tudo isso, todas as características que a Paula já falou. Ficou bem legal e a cliente ficou muito satisfeita com o resultado final. E o que acontece? Hoje a gente tem que pensar muito na praticidade, né? Não adianta a gente colocar um material que ele não se adequa à funcionalidade daquele ambiente. Então, eu vou colocar uma persiana ou uma cortina de tecido numa área, por exemplo, de cocção, que você vai ter odores, você vai ter gordura, você vai ter umidade
e acabar esse produto não tendo a vida útil dele sendo aproveitado ao máximo, esse produto não tendo uma facilidade de manutenção e limpeza, acaba que o cliente não sai satisfeito também. Então, cada tipo de local, cada tipo de função tem as suas persianas ou as suas cortinas ideais. Então, o interessante é você saber a característica de cada material para poder saber escolher o que vai ficar legal aonde, né? Então, essa de alumínio, ela tem a fininha, né? A gente tem ela na 16 milímetros, que ela é super fininha, é essa aqui, 25 milímetros e ela na 50 milímetros. Hoje, a que eu mais indico é a de 50 milímetros, que ela é mais larga. Então, ela sendo mais larga, ela precisa de menos lâminas. Então, é menos espacinho para juntar poeira, é menos lâmina para limpar também. Então, isso também a torna prático e ela acaba sendo mais resistente também, que é uma lâmina mais grossa. Uma outra persiana é a persiana de PVC. Ela também é horizontal. E o bacana, Lilian, é que elas cada vez estão ficando mais sofisticadas. Então, quem tem a ideia que a persiana de PVC é uma persiana assim, bobinha, lisa de PVC, pode rever seu conceito. Porque olha essas aqui, que são em couro, tá vendo? Elas imitam como se fosse uma persiana de couro, mas ela tem a mesma facilidade de limpeza, mesmas características da de alumínio, né? Você consegue passar um pano úmido, consegue limpar por ser de PVC. E então é um plástico. Elas são bem bonitas também, né? Tem uma variedade de cores. Dá para perceber se tem uma certa resistência, né? Então dá pra gente utilizar em vários ambientes. Você imagina assim, num escritório, num quarto masculino, que aí a gente pode colocar essa persiana e uma outra cortina na frente de tecido. A gente ainda vai falar de cortina de tecido, mas eu tenho agregado muito a persiana, às vezes fazendo a função de blackout, por exemplo, com uma cortina de tecido, que é uma cortina que vai trazer o aconchego, que vai trazer, né, a estética para o quarto, ou a quebra para uma privacidade, sem ser um tecido muito fechado. E outra opção que eu vi aqui, que me chamou muita atenção, é um material diferente, que às vezes as pessoas acham até que não existe, é a questão um pouco da madeira, né, Paula? Isso. E a gente viu aqui que tem uma gama para vários gostos, vários estilos, um tom mais fechado, outros tons mais claros, mais neutros. Então vai muito da composição do ambiente, mas assim, tem essa opção também que são as persianas em madeira. Em madeira. O que acontece, Lília? Nós temos 3 tipos de persiana em madeira, que é as lâminas de madeira natural, as lâminas de bambu. Então elas têm um toque muito bacana. Eu gosto muito dessa opção de bambu porque ela não é a madeira sintética, que acaba se tornando um pouco assim, apesar dela ter um acabamento perfeito, a de bambu ela fica mais natural. E além de tudo, a de bambu tem a questão de sustentabilidade também. Então é um material natural, um material de reflorestamento e com tingimento, né, com as opções de cores, você consegue adequar ela também em vários ambientes. Então são 3 opções. O legal dessas persianas, como a PVC e a de alumínio, é que elas podem colocar fita. Então a fita também acaba sendo um detalhe a mais, um it, né, na decoração. Você consegue trazer um certo charme para essas persianas. Outra opção também fica bem bonita, leve, e a gente ainda pode trabalhar com a sustentabilidade no quesito cortinas, quer dizer, outro ponto muito importante que a gente também deve levar em consideração. A gente está aqui com uma opção, uma variedade de opções de tecidos, de materiais que são muito utilizados em cortinas romana, rolô e painel. A romana é aquela cortina que tem os gominhos, né? A rolô, ela já tem o rolo, né? E a painel é aquela que tem aquela facilidade de você rolar para um lado e rolar para o outro. Então vamos começar aqui com os tecidos. Ela vai mostrar um pouquinho pra gente, falar um pouquinho das opções, que são variadas que a gente tem aqui, mas a gente vai falar um pouquinho desses tecidos aqui. Isso, Lili, eu separei aqui para vocês os tecidos em 3 categorias.
que acontece? Essas persianas, elas são muito versáteis e podem estar em qualquer ambiente. Então, essa primeira aqui é uma categoria que ela vai ser usada em qualquer ambiente que não seja dormitório, nem cozinha, área de serviço, áreas molhadas. Por quê? É uma persiana que ela vai estar usando um tecido mais delicado, com uma certa transparência, ela traz a privacidade, o controle da luminosidade, mas ela permite que parte dessa luminosidade entre para o ambiente. Então ela dá um acabamento, né, para a janela, ela veste essa janela, mas sem trazer o escurecimento do ambiente. Seria uma sugestão, por exemplo, numa sala, né? Numa sala, num escritório, num closet, que você não quer que fique o ambiente completamente escuro, você quer que ele fique claro, mas com privacidade, né? Então você não consegue ver quem está do outro lado, a luminosidade passa, mas a privacidade, o controle da luminosidade fica. Eu trouxe aqui 3 opções para você ver assim, a imensa variedade que a gente tem desse tipo de tecido. Então, os mais diversas cores, acabamentos, tramas, texturas podem ser utilizadas. E eu só queria mostrar para vocês esse daqui, gente. A gente utilizou num quarto, né, uma suíte, e depois nós aplicamos um blackout aqui para poder, né, bloquear um pouco a iluminação, para ter um certo descanso e conforto. E a gente vai falar um pouquinho dos blackouts lá na frente. Então, uma outra modelo de persiana que é super usado são as telas solares. A tela solar a gente tem que entender ela como se ela fosse um filtro solar mesmo. Ela vem inclusive com um percentual de quanto que ela protege. Então, por exemplo, a tela solar de 3%. Quer dizer que ela permite que passe apenas 3% de raios UV. Então, ela é muito utilizada em varandas, em fechamentos de áreas assim que estão voltadas para o exterior. A tela solar não permite que o calor passe completamente, então ela tem essa vantagem térmica também. E o bacana é que ela é um material que ele é próprio para aguentar a insolação. E aqui, né, nós estamos numa cidade que a gente tem muitos dias de sol e o nosso índice de radiação, de insolação é bem grande. Vale a pena investir no material desse porque ele não queima, ele não desbota e ele vai proteger o seu mobiliário, né? Vai proteger o calor desse ambiente, enfim. Então, é um tipo de material que tem um excelente custo-benefício, né, Paulo? Sim, por conta da durabilidade dele e dessas questões de eficiência térmica, de vantagens que ele tem. Uma novidade que eu separei aqui para te mostrar, que é uma coisa que eu não sei se todo mundo conhece, que é bem legal, muitos condomínios, eles têm uma norma, né, de padronização de fachadas, para cada pessoa não colocar uma cor diferente de cortina. E normalmente os condomínios definem branco, né? E às vezes a gente chega com o cliente falando assim, eu não queria que minha varanda fosse branca, eu não queria trabalhar com branco nesse ambiente, mas estou sendo obrigado por conta do condomínio. Então, o lançamento que a gente tem aqui é o seguinte, um tecido, né? Uma tela solar, que ela, de um lado, tem o tom, e aí a gente tem uma variedade de tons legais, mas pelo outro lado ela entra o branco. Então ela foi criada para atender essas normas, né, de condomínios, de edifícios. É bem legal também, é uma novidade. E por último, que eu trouxe aqui, separei para vocês, são os blackouts. Separei aqui 4 blackouts para trazer de exemplo. O blackout mais básico de todos, que é aquele que eu acho que todo mundo conhece, que é o blackout mais plástico, né, que a gente chama aqui de pinpoint, blackout pinpoint. Então, ele é realmente aquele toque plástico, sem muita estética, básico do básico. Então, nós estamos falando de um blackout mais comum. Claro que a gente vê a evolução do tipo de blackout, quando a gente imagina, às vezes, aquele blackout antigo, prateado, que rasga com facilidade, fura. A gente está falando agora de um blackout que está no mercado com uma tendência, com uma novidade, com uma qualidade, mesmo que seja um blackout mais comum, né, Paulo? Sim, sim, é isso mesmo. Apesar de ser um blackout plástico, ele é em PVC, ele não tem mais aquela coisa assim, o fundo do blackout descolou, esse tipo de coisa.
já não acontece mais por conta realmente da evolução da tecnologia do tecido. Então, seria esse o mais básico, né? Como uma segunda opção, eu trouxe um blackout que ele, apesar de ser um branco liso, normalmente a gente indica muito ele quando ele vai entrar por trás, né, fazendo o fundo de uma cortina. Então, é um rolô que ele vai estar lá dentro da sanca, escondido durante o dia, e ele vai descer fazendo a vedação para a noite. Beleza. A gente quer o mais discreto possível, então entra nessa opção do branco. Mas você vê assim que o toque dele já é completamente diferente, super macio, ele é bem legal. E quando você vai trabalhar ou num painel, ou numa persiana romana, ou na persiana rolô, que ela vai ser já o acabamento daquele ambiente, eu acabo indicando mais assim um tecido que ele tenha uma fibra que busque estar mais próxima de uma fibra de um tecido natural. Você vê que ele tem uma trama, ele tem um acabamento, porque além da função de vedação desse ambiente, né, além da função de controle completo da luminosidade, impedindo 100% da iluminação passar para dentro do ambiente, ele vai ter também essa questão estética que é super importante. Então eu até trouxe para comparar aqui esse tecido que é um off, né? E ele tem um pouquinho dessa trama natural de um tecido, a diferença dele para um branco comum. Então às vezes a parede já é branca, você vai colocar uma persiana branca que não vai destacar e não vai trazer nenhum tipo de aconchego ou de finalidade estética. E ele já muda completamente quando entra esse tipo de tecido aqui. Então, na verdade, a gente quebra um pouquinho a monotonia do espaço, do ambiente, né? Com esse tipo de tecido, de material. E eu achei interessantíssimo que ele já tem aquela aplicação aqui atrás, né, Paula? Isso aí. Ele por trás é o blackout, pela frente ele é esse acabamento em tecido. Então, o cliente ele investe em um tipo de material só, porém ele está levando 2 tipos de materiais. Então, é uma cortina única com 2 tipos de materiais diferentes. Então, é bem interessante também essa opção. Gente, agora nós vamos mostrar para vocês um pouco o funcionamento dessas cortinas, o acionamento e o tipo de material. A primeira que nós vamos mostrar, né, Paula, é a cortina rolô. O que eu vou mostrar a você agora é o resumo de tudo que a gente conversou, na verdade. Sim. Então, essa realmente é a persiana rolô. Essa, ela tem um adicional, que é essa guia que entra na janela, que não permite passar nenhuma fresta de luminosidade. Então, para aquelas pessoas que têm insônia, que acordam com muita facilidade, nós temos relatos de alguns clientes assim, que no primeiro raio de luz, na primeira frestazinha de luz que entra dentro do quarto, a pessoa já desperta. Então, a gente usa esse tipo de recurso, né, de colocar a guia lateral inferior, onde a persiana desce dentro dessa guia e veda completamente a insolação, faz a vedação completa. Olha só que interessante, gente, o resultado final como é que fica. Então dá para ter um super descanso, tranquilidade, sem nenhum tipo de iluminação aqui no quarto. Essa segunda persiana que eu vou te mostrar é a persiana tela solar. Então essa nossa, ela tem um acionamento automático, onde a gente vê, percebe que a iluminação passa através dela, no entanto, há um conforto, né, de sombreamento e aquela questão que eu já tinha te falado de não permitir a irradiação solar, né, filtro dos raios ultravioletas. É um tipo de cortina que traz praticidade e tecnologia além do conforto. Esse tipo de persiana, se você tiver, por exemplo, um cortineiro, um rasgo no gesso, né, ou mesmo um bandô, ela passa imperceptível, você só vai ver realmente quando acionar ela para o seu fechamento. Adorei esse tipo de persiana. Vamos para a próxima. Essa daqui, ela é uma persiana super diferente e muito interessante. Ela não é uma persiana para vedação de luminosidade. A gente percebe aqui que ela passa a luminosidade. Mas ela tem um controle, ó, do que você quer que passe de luminosidade e um controle também de privacidade. Então ela é super interessante, né?
É a Dual Shade. E esse material aqui qual é? É um material sintético, né? É uma trama também, né? Uma telazinha, que a gente pode ver aqui, que é bem interessante. Esteticamente ela é linda, né? Ela é bem leve, né? Embora sendo um tom mais puxado pro preto, né? Mas ela Isso, mas aí a dá uma gente leveza. tem as opções também, de off, de nude, de beges, cinza e preto. Essa quarta persiana que eu vou mostrar pra vocês é a de madeira. Esse já é um outro tipo de persiana, né? Como a gente já tinha mostrado para vocês, a gente tinha falado de madeira. Então a gente vai mostrar um pouquinho o funcionamento e acionamento dela. Isso, Lívia. Essa quarta persiana que eu vou mostrar para vocês é aquela opção do bambu que a gente chegou a conversar, que é um material sustentável, de reflorestamento, você usa um material natural. Ela traz um aconchego muito grande, ela traz essa coisa do elemento natural para dentro do seu ambiente. E em relação à luminosidade, ela permite que a luminosidade passe. Mesmo quando ela está fechada, a gente consegue perceber que a luminosidade atravessa pelas frestas. Cria um clima de penumbra dentro do ambiente, cria a questão da privacidade. A gente indica muito ela para salas, para escritórios, né, ambientes que você não precise tanto da necessidade de bloqueio completo da iluminação. Então é uma das minhas preferidas esse tipo de persiana. É uma persiana horizontal, né? Ela é bem leve, né? Tem um toque de sofisticação também, dá para trabalhar com isso, né? E a gente até fez, nós colocamos ela no escritório, né? Foi. Ficou bem legal. O último aqui no nosso showroom, eu vou estar te mostrando a persiana horizontal em alumínio. Então, ela com fita, lembra que a gente tinha comentado? A fita Sim. dá um outro acabamento. E esse aqui é um acionamento standard, onde você regula a abertura e fechamento na cordinha, mas você tem a haste de regulagem da iluminação, onde você permite que entre mais luz ou menos luz através da haste. É importante a gente lembrar também que tem uma variedade de cores, né, Paula? Isso. De opções de cores para esse tipo de cortina. Desde cores mais neutras, né, como a branca, a off. A de alumínio que a gente mais vende é alumínio mesmo, em tom metalizado de alumínio. Hoje, com os eletrodomésticos nesse tom de inox, acaba que as pessoas buscam muito para a cozinha esse tom também, que aí acaba entrando dentro da coloração dos eletros, né, essa coisa toda. E as coloridas entram muito, assim, tanto em escritório, dependendo da identidade visual da empresa, as empresas procuram a gente pelas coloridas, ou em quartos infantis também. Gente, esse foi a parte 1 do vídeo que nós estamos falando sobre cortinas, falando sobre as persianas. E não deixe de assistir o próximo vídeo que nós vamos falar sobre cortinas em tecido. Então fique ligadinho, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário.